Tudo ok, Flávio? Querendo começar? Tranquilo. Começar logo então? Pode? Então vamos começar logo que a gente fica ali mais cedo também. Tranquilo. Já está aparecendo na apresentação já? Sim. Então, bem-vindos ao nosso segundo dia do nosso estudo sobre bioestatística. Vamos lá. Aqui a gente vai abordar um dos temas que eu acho muito importantes, tanto para a gente fazer publicação científica, quanto para a gente entender. Não precisa entender muito de bioestatística, mas tem que entender alguns elementos básicos. Esse é um dos elementos mais importantes e um dos motivos de eu ter montado esse curso. Se eu quiser fazer um estudo nos idosos do Paraguai, pesquisando hipertensão, por exemplo, algum aspecto relacionado à hipertensão de idosos, qual o tamanho da minha amostra para ser representativa? Se a gente faz um estudo qualquer e ele não tem um número de usuários, um número de integrantes daquela pesquisa, de pacientes adequado, a pesquisa não é aceita, não é validada, não pode ser publicada em nenhuma revista científica séria ou respeitada. Qualquer revista que vai publicar um estudo que você fez, uma pesquisa que você desenvolveu, existe uma coisa chamada revisão pelos pares, e ela vai ser revisada por 2 revisores. Uma das coisas que eles vão analisar é: esse estudo, ele é relevante? E aí, como é que eles sabem isso? Uma das coisas que eles vão fazer vai ser estatística, verificar se a quantidade de pessoas que foram envolvidas naquele estudo clínico, naquele estudo epidemiológico, naquele estudo farmacológico, naquela pesquisa, se atendem aos requisitos. E aí vem a pergunta, então tá, então, se eu quero fazer uma pesquisa, por exemplo, de idosos, e quero fazer um estudo qualquer que envolve idosos hipertensos, quantos idosos eu tenho que botar na minha pesquisa para que ela seja considerada aceita, válida? Então tá, para determinar o tamanho da minha amostra, é necessário em um estudo sobre hipertensão em idosos do Paraguai, é importante considerar alguns fatores chaves que influenciam o cálculo amostral. Esses fatores são quais? A população total. Então eu tenho que saber qual é a população total de idosos no Paraguai. Eu não quero a população total do Paraguai. Meu estudo não é sobre hipertensão em idosos, então eu tenho que saber a quantidade de idosos do Paraguai. Ou seja, essa é a minha população alvo total. Eu tenho que saber também a prevalência esperada daquela enfermidade. Quantos idosos no Paraguai têm hipertensão? Eu vou estudar algum aspecto relacionado à hipertensão de idosos. Eu tenho que já saber previamente qual é a prevalência dessa enfermidade nos idosos do Paraguai. Eu preciso determinar um terceiro parâmetro, que é a minha margem de erro. Qual é a minha margem de erro que eu vou aceitar? Eu quero fazer um estudo com uma margem de erro muito pequena, então eu preciso de muitos idosos. Eu admito uma margem de erro um pouco maior, eu vou conseguir fazer o estudo envolvendo menos idosos. Um valor típico de margem de erro é 5%.
mais ou menos 5%. Então, aquele valor que eu determinei, aquele valor que eu cheguei, ele não é um valor exato, ele tem uma margem, mais ou menos 5%. Eu preciso de determinar também um quarto item, que é o meu nível de confiança. O que é nível de confiança? É a probabilidade que o valor que eu obtive seja verdadeiro dentro da população, dentro do meu intervalo de confiança. Um nível de confiança aceitável mínimo é de 95%. Então, meu valor tem que ter 95% de chance de estar certo. Esses são os parâmetros mínimos aceitados pela comunidade científica atualmente. E eu também tenho efeitos de desenho. Se você utiliza amostragens estratificadas ou outro desenho amostral complexo, vai ser preciso ajustar o tamanho da amostra para aquela particularidade que você criou especificamente. Mas precisamente você precisa da população total, prevalência, margem de erro e nível de confiança. E aí vamos lá, aí todo mundo fica apavorado, né? Que fórmula matemática assusta muita gente. Qual é a fórmula usada para se calcular o tamanho da minha amostra? A fórmula assusta olhando para ela aí. Mas o N, que é o tamanho da minha amostra, vai ser o quê? O valor correspondente ao nível de confiança que eu quero. Eu quero um nível de confiança de 95%. Qual é a prevalência estimada de hipertensão nos meus pacientes? Qual é o erro que eu tolero? Então, apesar da forma parecer exótica, mas é a quantidade de pacientes que eu preciso, qual é o tamanho da minha amostra, depende do tamanho, do nível de confiança que eu quero, da probabilidade daquilo acontecer e do erro que eu admito. Aí, essa fórmulazinha aqui, vamos fazer um exemplo rápido. Eu quero fazer um estudo de prevalência de hipertensão em idosos no Paraguai. E aí eu tenho que saber o seguinte: suponhamos que população de idosos do Paraguai, aproximadamente 700 mil. Essa é a população de idosos no Paraguai. A prevalência de hipertensão. Então, eu já sei, pelas cifras oficiais do Ministério da Saúde do Paraguai, que nós temos uma taxa de hipertensão entre os idosos de 30%. São dados oficiais. Eu quero uma margem de erro de 5%. Então, eu quero fazer uma pesquisa e quero 5% de margem de erro. Isso aqui sou eu que decidi o nível. E eu quero um valor que eu possa confiar, que tenha 95% de chance de estar certo, de atingir um valor real. Esses dois valores fui eu que escolhi. E é o valor mínimo para uma revista científica de aceitar. Para uma publicação qualquer, considerar como um estudo sério. Se eu fizer isso, e pegar a minha fórmula, e jogar estes valores aqui na minha fórmula, eu vou ter que o número de idosos que eu preciso para fazer minha pesquisa vai ser 1,96, que é para nível de confiança 95%. A gente vai pegar esse valor da tabela de Sturt ao quadrado, vezes a prevalência daquela doença na população, ou seja, a porcentagem de pessoas daquela pessoa que tem essa doença. Então, eu sei que 30% tem a doença, o que vai me dar um valor de 0,30, vezes 1 menos a prevalência, dividido pelo erro que eu aceito. Eu aceito um erro de 5%. 5% é 0,05. Então, a fórmula ficou muito... É uma continha de vezes dividido. Então, qualquer um consegue fazer isso. Se eu botar 1,96 ao quadrado, vezes 0,30, vezes 1 menos 0,30, dividido por... Isso aqui vai dar quanto? 322. Isso quer dizer que para esse meu estudo, para essa minha pesquisa ter valor, ser aceito, eu preciso envolver no mínimo 323 idosos. Ah, mas eu fui no asilo e no asilo só tinha 50 idosos. Eu fiz meu estudo com 50 idosos. Ele deixa de ter valor? Sim. Ele tem valor para aquele asilo.
Mas eu não quero publicar uma conclusão baseado naquele asilo. Eu quero criar uma conclusão baseada no Paraguai, em idosos do Paraguai. Quero que meu estudo possa ser extrapolado além daquele asilo, além daquela casa de repouso. E quero dizer que as conclusões que eu cheguei com aquele estudo se aplicam a todos os idosos hipertensos do Paraguai. Então, quantos idosos eu tenho que estudar? 323. A gente conseguiu calcular a nossa amostra. Isso é um item muito importante em qualquer pesquisa científica séria. Ela tem que ter embasamento matemático. Caso contrário, qualquer um vai analisar e vai dizer a pesquisa dele, as conclusões que ele chegou não são válidas, não podem ser extrapoladas para todo o Paraguai. Com 323 idosos, eu posso extrapolar isso para os idosos do planeta todo? Claro que não. Da América Latina? Claro que não. Se o meu estudo quer afirmar alguma coisa em cima da América Latina, a minha população de idosos é maior. A minha prevalência vai ser diferente. Eu tenho que incluir mais idosos no meu estudo. Também consigo reduzir. Se eu não quero saber dos idosos do Paraguai, mas quero saber dos idosos do Alto Paraná, e vou fazer um estudo dizendo que eu fiz um estudo no Alto Paraná tem menos idosos que no Paraguai inteiro. Então eu posso ter menos idosos. Então aqui eu consigo descobrir de uma forma muito simples, muito simples. É uma fórmula muito simples. Mas o importante não é nem a fórmula, é você saber que ela existe e saber assim, qualquer pesquisa que você queira fazer precisa ter essa base. Senão, você vai passar vergonha. Agora vamos lá. E se eu quisesse estudar, além da hipertensão, também a diabetes? Agora eu quero fazer um estudo multifatorial de duas doenças diferentes, também aplicada aos idosos. Como é que eu vou calcular, então, agora o meu universo amostral, quantos pacientes eu preciso aplicar naquele estudo para ele ter validade significativa científica? Agora, quando eu tenho duas doenças ao mesmo tempo. Vamos lá, então. Quando você tem duas doenças, ou mais doenças, você tem duas abordagens possíveis. Você pode calcular o tamanho da amostra separadamente, para hipertensão e para diabetes. Você pode ter estimativa separada de cada condição. E utilizar o maior tamanho obtido, para garantir a representatividade para as duas condições. Então tá, eu tenho duas condições, eu posso calcular a estimativa de uma da outra e usar a maior. Se eu usar a maior, eu garanto que eu consegui pegar as duas. Esse método ele é muito prático quando você tem uma ideia clara das prevalências e quer que ambos os grupos de pacientes com hipertensão e com diabetes sejam representados de forma adequada. Vamos lá. Tem uma outra possibilidade, uma outra abordagem que eu posso estar querendo fazer quando eu fizer um estudo de hipertensão e diabetes. Eu posso estar querendo estudar a concorrência das condições, a comorbidade. Se o interesse meu é estudar a comorbidade de hipertensão com diabetes, os dois juntos, eu preciso de pacientes que tenham as duas condições, que sejam hipertensos e diabéticos. Aí eu tenho que calcular a prevalência esperada dessa combinação precisa para ser considerada válida. Preciso estimar a concorrência. Como é que essa concorrência é mais desafiadora um pouco, porque eu tenho que ter mais dados. Tem uma alta correlação entre as duas condições? Não tem? Vamos então ver como é que a gente pode fazer as duas contas. Vamos lá. Suponha que você tem as seguintes estimativas de prevalência. A gente tem lá hipertensão. 30% da população paraguaia de idosos são hipertensos. Diabetes. 15% da população do Paraguai hoje idosa tem diabetes. É uma taxa altíssima. Mas no mundo todo está alta. A gente viu isso na aula passada. Como a amostra de hipertensão é calculada? A gente calculou já para hipertensão, não mudou nada. Exatamente a mesma coisa. 323 pacientes que eu preciso. Vamos calcular a mesma coisa, com os mesmos parâmetros, para os diabéticos. Só o que mudou é a prevalência. A diabetes é uma doença menos prevalente do que a hipertensão.
A diabetes está presente em 15% da minha população idosa, enquanto diabetes 30, hipertensão 30. Então, vai ser o mesmo valor de Z, o mesmo valor de P não. O valor de P, que é a prevalência, muda. Aqui era para hipertensão é 30, diabetes é 15. Então, minha conta vai ficar igual, só que com 15. Aí eu vou descobrir o seguinte, para fazer o estudo da diabetes, como é uma doença de prevalência menor, eu só preciso de 196 idosos. Se o meu estudo envolve diabetes e hipertensão, eu preciso pegar o maior. Então, eu vou pegar hipertensão. Tenho que fazer meu estudo com o tamanho de amostra de 323 idosos. Mas e se eu quiser fazer um estudo de comorbidade, concorrência? Aí a gente tem que descobrir qual é a prevalência das duas enfermidades, porque agora eu não quero pacientes com hipertensão ou com diabetes. Eu quero um paciente que tenha hipertensão e diabetes, as duas juntas, ao mesmo tempo. E aí eu tenho que pensar qual é a porcentagem da população paraguaia de idosos que tem as duas doenças ao mesmo tempo. Então, se o meu interesse é estudar comorbidades, a prevalência de hipertensão e diabetes junto, será necessário uma estimativa de quantos idosos têm ambas as condições. Suponhamos que os estudos anteriores, pela estatística do Paraguai e tudo mais, do Ministério da Saúde, sugerem, e é realidade, que 10% dos idosos devem ter as duas doenças ao mesmo tempo. Nesse caso, o nosso tamanho de amostra para estudar a comorbidade de hipertensão e diabetes seria de quanto? Vamos calcular. É a mesma fórmula. Eu tenho o mesmo Z, só que agora a minha prevalência é de 0,10. E aí, aplicando a mesma fórmula, igualzinho, só mudou isso aqui, vai me dar um valor de 139 idosos. Aí alguém pode pensar, poxa, peraí, para mim estudar a prevalência só de hipertensão, 323. Para mim estudar a prevalência de diabetes junto com hipertensão, é 138? Ué, eu preciso de menos pessoas para poder estudar um cenário mais complexo? Ou seja, que envolve duas doenças simultâneas? Alguém pode ter ideia e pensar que o valor é menor, que isso está errado. Não. O que vocês têm que lembrar é, eu tenho que ter 139 idosos que tenham as duas doenças. É muito mais difícil você conseguir localizar, identificar e pesquisar, porque agora você não serve qualquer idoso. Não. Agora só servem idosos que tenham as duas doenças. E eu preciso de 139 idosos com as duas doenças simultâneas. Então, o estudo de comorbidade, apesar de quanto mais comorbidades você vai colocando simultâneas, menor a prevalência. E aí o número de pacientes que você precisa estudar reduz. Sim, vai reduzir. Mas a dificuldade de conseguir esses pacientes, de identificar eles, aumenta muito. Porque antes eu tinha 700 mil idosos que eu podia pegar, qualquer um. Para estudar hipertensão, eu tenho 600 mil idosos, pego 323 aleatórios. Juntei 3 e pronto, fiz meu estudo. Tá valendo. Agora não. Agora eu tenho que pegar somente dentro da população dos idosos que tem as duas doenças. Então o valor reduziu, mas ficou mais difícil de ser feito. Qual é a conclusão? Se você deseja estudar hipertensão e diabetes separadamente, a amostra vai ser de 323 idosos. Agora, se você quer focar na comorbidade, ou seja, na hipertensão com diabetes simultâneo, a tua amostra vai para 139 delas. Seria suficiente para que qualquer revista, qualquer periódico, qualquer universidade, qualquer instituição aceitasse aquilo como um estudo sério, um estudo válido, um estudo publicável. Vamos lá. A gente falou da prevalência. E como que a gente calcula essa prevalência?
prevalência é uma medida epidemiológica que indica o quê? A proporção de indivíduos em uma população que possui uma determinada condição, como hipertensão, diabetes ou obesidade, em um dado momento ou num período. É uma métrica importante para entender a carga de doença em uma população. E aí, vamos lá. Prevalência vai ser igual a quê? Prevalência vai ser igual ao número total de indivíduos que têm uma doença, total de indivíduos que têm hipertensão, total de indivíduos que têm diabetes, total de indivíduos que têm obesidade, dividido pela população total. Aqui não é população total, a gente tem que entender também que estatística de população não é a população de um país, é a população que eu defini. No meu exemplo aqui, no nosso estudo, população total é o quê? É o total de idosos no meu país, no país Paraguai. E eu multiplico isso por 100. Essa é assim que a gente calcula a prevalência. Vamos para um exemplo prático. Você visita um lar de idosos, um asilo, e ele tem lá 500 idosos. É um mega asilo, né? Porque os idosos é um asilo gigantesco. Então, ele vai ter uma população total, que é o que entra no nosso denominador, de 500. E eu quero avaliar a pressão arterial neles. Então, eu pego esses 500 idosos e faço um diagnóstico de pressão arterial, de hipertensão. Aí eu descubro que 150 desses 500 idosos têm hipertensão. Com isso, que é o número de casos que eu tenho, vai ser o numerador, eu posso dizer que 150 dividido por 500 vezes 100 vai dar 30. Então, 30% dos meus idosos desse lar têm hipertensão. Dos meus idosos desse lar. Olha como foi importante eu botar o dos meus idosos desse lar. Porque eu não posso dizer dos idosos do Paraguai, nem do Alto Paraná. Não. Esse valor só tem valor dentro daquela população que eu botei em pesquisa. E a população em pesquisa foi os 500 idosos, daquele lar de idosos. Então, eu posso dizer que a prevalência de hipertensão naquele lar de idosos é de 30%. E agora sim, tem um valor. E existem outros tipos de prevalência. Tem prevalência pontual, que se refere ao número de casos de uma doença num ponto específico do tempo. Exemplo, quantos indivíduos têm hipertensão hoje? Existe prevalência do período, referente ao número de casos durante um período específico. Quantos indivíduos têm hipertensão durante um ano, no último ano? Prevalência de vida. Não vem ao caso a gente ver todas as prevalências. O mais importante é o conceito básico de prevalência. Aí vamos lá. Mas eu consegui descobrir ali. Agora vamos lá. Quantos idosos do Paraguai têm que ser estudados se eu não sei a prevalência de uma doença? No caso de hipertensão, diabetes, isso aí já tem estatísticas oficiais, então tu vai usar os valores das estatísticas oficiais. Ponto. Tá, mas e se você quer pesquisar uma doença, uma comorbidade, um estado de saúde, que não tem, e você não sabe a prevalência dele na sociedade? Você não tem um valor oficial para você usar. Como é que você faz? Você vai fazer o estudo e aquele estudo vai ficar meio perdido, né? Então, vamos lá. Você estima em 50% da população. Então, quando a prevalência de uma doença na população não é conhecida, é possível usar uma prevalência estimada conservadora para o cálculo do tamanho da tua amostra. Então, nesse caso, você usa a prevalência mais conservadora, que é a prevalência de 50%. Porque isso maximiza a variabilidade da tua amostra e, portanto, resulta no maior tamanho de amostra possível. Esse é o pior cenário, garantindo que a sua amostra seja suficientemente grande, independentemente da prevalência real. Você não sabe a prevalência real. Portanto, o tamanho da amostra necessária seria de aproximadamente quantos idosos? Vamos fazer nossa conta. Eu vou pegar meu Z, 95%, 50% de prevalência,
uma taxa de erro de 5% e vou chegar à conta de 384 idosos. Então, se você não conhece a prevalência da doença a ser estudada entre os idosos do Paraguai, numa população de 700 mil idosos, um tamanho de amostra de 384 idosos seria suficiente para garantir uma estimativa precisa, com 5% de margem de erro e 95% de nível de confiança. Esse é um cálculo conservador. Se você errar dando mais margem de erro, é bom. Você não pode fazer o contrário te reprova. Mas o oposto não. Então, esse é um cálculo conservador adequado para situações onde a prevalência da doença é incerta. Você não sabe. Ou não tem certeza. Tudo bem. Mas e se a doença for uma doença rara? O que é uma doença rara? Doenças que têm menos de 1% da população. Quando você tem uma doença rara, uma doença que atinge menos de 1% da população, essa matemática não funciona. Não é adequada. Nesse caso, a amostra precisa ser muito maior, para garantir que o número suficiente de casos seja identificado e analisado. Especialmente se a doença for, por exemplo, extremamente rara. Como a gente faria, então, com isso? Suponhamos que você quer estudar uma doença rara, com uma prevalência de 0,1% da população. Entre idosos. A gente vai usar a mesma coisa, um nível de confiança de 95%. Quero 95% de confiança dos meus dados. Eu quero uma margem de erro de 5%, ou seja, mais ou menos 5% do valor que encontrar. Nesse caso, eu vou botar na mesma fórmula e vou descobrir que meu N é de 1.534 indivíduos. Então, com uma prevalência, doenças raras envolvem um custo operacional, uma infraestrutura logística muito grande para serem pesquisadas. Está pesquisando uma doença, ela tem menos de 1%, ela é considerada doença rara. Se é uma doença rara, 300 pacientes não servem para fazer nenhum tipo de pesquisa, nenhum tipo de conclusão você pode tirar com 300 pacientes. Você precisa de, no mínimo, estudar 1.535 pacientes se a doença for uma doença rara. E se for uma extremamente rara, 0,01% da população é acometida, eu precisaria de 15 mil indivíduos. Aí a pesquisa se torna muito difícil. Muito difícil. Então a gente viu o seguinte, quando você começa a estudar em qualquer tipo de cenário, a gente fala muito aqui dos idosos, porque é a Liga de Geriatria, mas isso vale para qualquer um. Quando você começa a estudar doenças raras e quer fazer qualquer tipo de avaliação, se ela é rara, o teu custo operacional fica enorme. E aí você começa a ver. Considerando o UCP, considerando a LUG, para a gente estudar 380 pacientes idosos, já é difícil pra caramba. Com 10 lares de idosos adotados, como a gente tem um projeto para fazer, isso vai ser considerado estatisticamente desprezível, isso não pode ser publicado em lugar nenhum. Não se pode tirar nenhuma conclusão a partir de 10 lares de idosos. Pegar 10 idosos, dar 10 idosos, desculpa, mas isso estatisticamente não vai servir para nada. Não vai servir. Serve para você tirar conclusões. Você não consegue criar generalizações. Para você criar uma generalização que seja válida cientificamente, precisa de 380, mais ou menos, como a gente viu. Para a gente estudar 380 idosos já é difícil. Mas para uma doença normal, para diabetes, hipertensão, obesidade, ainda é um esforço, mas é possível. Agora, para uma doença rara, 1.500 idosos já fica complicado. E aí, como é que a gente faz, então? Desiste de estudar doenças raras, porque vai precisar de um N muito alto? As muito raras, com 15 mil pessoas, a gente desiste de usar? Desiste de estudar? Não. Dependendo da prevalência e dos recursos disponíveis, a gente pode adotar estratégias alternativas de estudo.
como os estudos multicêntricos ou, por exemplo, os métodos de amostragem diferentes. Então tá. E quais são, então, esses métodos de amostragem diferentes? Que você acabou de me dizer que seria uma alternativa para esses estudos que envolveriam muita gente. Para doenças raras ou situações em que a coleta de uma amostra muito grande não é possível, existem os métodos de amostragem alternativos, que permitem obter resultados robustos com tamanhos de amostras pequenas, otimizando a coleta de dados. Aí, aqui estão alguns dos princípios de método de amostragem diferentes. Vamos comentar alguns. Um que a gente fala muito é o estudo de caso-controle. O estudo caso-controle é amplamente utilizado em estudos de doenças raras. Em vez de coletar uma amostra grande da população geral, você seleciona dois grupos. Aqueles que têm a doença, que são os casos, e aqueles que não têm a doença, que vai ser o controle. Em seguida, você compara a exposição a fatores de risco entre esses dois grupos, para você poder identificar possíveis associações. Os casos são os indivíduos que possuem a doença ou a condição que eu estou estudando, por exemplo. Controles são os indivíduos que não possuem a doença, mas são comparáveis aos casos em termos característicos como idade, sexo, condição econômica e tudo mais. Eu não posso comparar coisas diferentes. Esse método permite estudar uma doença rara sem a necessidade de uma amostra grande da população em geral, já que os casos de interesse são identificados diretamente. Qual a vantagem que eu tenho quando eu faço o estudo de caso-controle? Eu consigo trabalhar nesse formato com um tamanho de amostra menor. Ele é útil para investigar, por exemplo, múltiplos fatores de risco, quando eu quero investigar múltiplos fatores. E ele é muito mais econômico, gasta muito mais. Aí vamos lá. E qual é a desvantagem de um estudo do tipo caso-controle? Ele não mede diretamente a incidência. Ele não mede diretamente a prevalência da doença. Então, eu estou fazendo medidas indiretas, o que são sujeitas a críticas. E eu tenho também o risco do viés de seleção e do viés de memória. Se os casos não se lembram corretamente da exposição passada. Você pergunta ao cara, como foi esse caso? Ah, foi assim, mas o cara não lembra direito. Então, o viés de memória é um problema grave quando você faz estudo caso-controle, porque você pergunta, o que você sentiu mês passado? O que você sentiu ano passado? Qual o sintoma que você teve? O cara não lembra, esquece. Então, o viés de memória é uma das grandes críticas que a gente faz a esse tipo de estudo caso-controle. A seleção também, porque ela não é aleatória. Você só seleciona pessoas que têm a doença ou pessoas que têm as mesmas características. Então, o ato de selecionar não é randômico, o que também cria um desvio no teu estudo. Mas é muito usado e é uma boa estratégia. Vamos fazer um exemplo prático de negócio para a gente conversar sobre um exemplo. Vamos ver qual é a associação entre sedentarismo e fratura de quadril em idosos. Então, estou querendo estudar a associação entre ser sedentário e quebrar o quadril. Vou fazer um estudo de caso-controle em idosos. Então, vamos lá. Qual é a minha população? Eu tenho que, estatística, a primeira coisa é determinar qual é a minha população. Eu tenho os casos e os controles. Caso vai ser quem? Idosos com mais de 65 anos que sofreram fratura de quadril. Aí o que a gente viu em epidemiologia temporal no último ano. Eu tenho que estabelecer uma dinâmica temporal nisso. E quem é o meu controle? Para esse estudo, caso controle, eu preciso de idosos que tenham a mesma faixa etária e que não sofreram fratura de quadril. E que tenham as mesmas idades, sexos, para poder comparar. Então, meu caso são os idosos que sofreram fratura. E meu controle são idosos com as mesmas características, idade, sexo, que não sofreram fratura. Isso são meus casos e meu controle.
Agora eu preciso selecionar os meus casos. Como é que eu posso fazer? Aí vem a parte da metodologia. Como é que eu seleciono os casos? Os casos seriam identificados em hospitais, clínicas que tratam de fraturas, especialmente ortopedia e geriatria. São incluídos todos os idosos que tiveram fratura em quadril no último ano. Então, eu escolho um hospital, uma clínica, de preferência especializada nesse segmento, e é ali que eu vou selecionar os meus casos. Então, casos vão vir dali, daquelas clínicas especialistas que têm idosos que sofreram fratura, que atenderam idosos com fratura no último ano. E eu também tenho que fazer a seleção dos meus controles. O meu controle vai ser o quê? Vão ser idosos que frequentaram a mesma clínica ou o mesmo hospital, mas que não apresentaram fratura de quadril. Eu tenho que garantir a comparabilidade. Eu preciso parear os casos por idade, por sexo, por característica. Para poder. Caso você não faça isso, paulada em você. Teu artigo vai bater, teu trabalho vai bater, e a comunidade científica vai falar: esses caras não sabem o que estão fazendo. Compararam coisas diferentes. Pegaram idosos de um hospital e compararam com idosos que estavam encamados na cama na casa deles. Não posso. Eu tenho que comparar idosos do mesmo hospital, da mesma clínica, para fazer o caso e o controle. Então, na minha coleta de dados, eu vou ter que seria informados sobre o nível de atividade física dos meus idosos, classificando os participantes como ativos ou sedentários, além de outras variáveis de controle, como condição de saúde, osteoporose, uso de medicamentos, dieta, tabagismo. Eu vou ter que verificar a exposição. A variável de exposição principal seria o nível de atividade física. Eu estou comparando sedentarismo, que está associado à atividade física, com fratura de quadril. Então, a minha variável de exposição principal vai ser a atividade física. Esses meus idosos seriam classificados como sedentários, aqueles que relatam pouca ou nenhuma atividade física regular, por exemplo. A OMS recomenda 150 minutos. Então, menos de 150 minutos de exercício moderado por semana seria considerado como sedentarismo. Tem que alguém dizer isso. De onde é que saiu 150 minutos? Não fui eu, foi a OMS que deu esse valor para você. Certo? São as diretrizes de saúde. Aí eu preciso também fazer o quê? Análise de dados. Seria utilizado um modelo estatístico, preciso de um modelo estatístico, como a repressão logística, ou calcular o odds ratio, o OR. Preciso de uma ferramenta matemática para poder correlacionar esses dados. A gente não vai conseguir entrar nessas regressões, infelizmente. A gente pode marcar um bioestatística segunda, a gente poder fazer os exemplos disso. Mas aí online não dá, tinha que ser presencial para a gente ter um contato mais físico. Então, através dessas ferramentas, como a regressão logística ou odds, a gente consegue fazer associação entre sedentarismo e risco de fratura. Eu preciso conseguir associar essas duas variáveis. E associar de forma que matematicamente elas sejam provas que elas estão associadas diretamente. Aí, os ajustes seriam feitos para possíveis fatores de confusão, como, por exemplo, a presença de osteoporose. Isso é um fator de confusão. Histórico de quedas, o uso de medicamentos que afetam o equilíbrio, por exemplo. Isso tudo são fatores que podem afetar o meu estudo. Se o cara está tomando um Dramine e está tonto, e caindo e quebrando, é por causa do sedentarismo? Não. Eu tenho um fator, a gente chama de fator de confusão, que está modificando e alterando os meus dados da minha estatística. Que é, por exemplo, o caso do cara que toma Dramin e que perde um pouco o equilíbrio. E aí eu vou ter o quê? Os meus resultados esperados. A gente espera que esse estudo encontre uma associação positiva entre sedentarismo e risco de fratura em quadril, com um odds sugerido de que idosos sedentários têm mais probabilidade de sofrer fratura do que os comparado com os idosos que são ativos. Isso é o que a gente espera. Essa é a associação que nós buscamos provar que é verdadeira. Se ela for falsa, a gente vai ter a hipótese nula. E qual é a conclusão? O estudo pode fornecer evidências para reforçar a importância da atividade física na prevenção de fraturas de quadril em idosos, apoiando
intervenções voltadas à promoção de exercício físico entre as populações, para melhorar a saúde óssea e reduzir o risco de queda e fraturas. Com a aplicação desse estudo, esse tipo de estudo pode ajudar a identificar fatores de risco modificáveis. Eu posso modificar o sedentarismo. O sedentarismo é um fator de risco e ele é modificável. E pode ser alvo de intervenção de saúde pública para reduzir a incidência de fratura. Então, fratura em idosos, que é um ato que pode ser minimizado ou ter redução se eu trabalho uma política de saúde pública que aumente a atividade física. Mas será que isso realmente funciona? Para isso eu preciso de um estudo que prove isso. E melhorando a qualidade de vida, diminuindo os custos associados ao tratamento e à reabilitação. Esse exemplo que eu dei agora ilustra bem um estudo caso-controle. E é ideal para investigar doenças ou condições com uma baixa incidência, como fratura de quadril, pois permite comparar grupos afetados com o grupo controle de uma forma eficiente e com coorte. Vamos ver outro aqui. Um outro tipo de amostragem. Amostragem do tipo bola de neve. Esse método ele é frequentemente utilizado quando é difícil identificar todos os membros de uma população específica. Então, eu tenho uma população que eu quero estudar e eu não consigo identificar essa população. Não consigo identificar os membros dela. Aí, o que eu faço? Amostragem bola de neve. Ou também quando uma doença é muito rara. A amostragem por bola de neve começa com a identificação de alguns indivíduos com a doença, que a gente chama de semeadores. Então, o primeiro passo, a gente vai buscar os semeadores, que, por sua vez, vão indicar outros indivíduos que também têm a mesma condição, formando uma rede. Então, o primeiro passo, identificar alguns indivíduos afetados. Eu vou ter que buscar na população alguns indivíduos que têm aquela comorbidade. E o próximo passo é pedir para aqueles indivíduos indicarem outras que têm a mesma condição. E aí, qual é a vantagem dessa estratégia de amostragem por bola de neve? Ele é muito útil em populações difíceis de localizar, principalmente populações marginalizadas. Ele é efetivo para identificar pequenos grupos de indivíduos. Qual a desvantagem dele? Ele pode não resultar numa amostra representativa da população mais ampla. Ele tem um grande risco de viés, porque os participantes podem ser mais semelhantes entre si do que a população em geral. Mas vamos tentar ver um caso desse? Vamos ver o impacto do isolamento social na saúde mental de idosos LGBT. Um estudo exploratório por amostragem bola de neve. Olha só, eu estou querendo estudar uma doença rara, isolamento social e saúde mental em idosos LGBT, leis, gays, bis e transexuais. São pessoas que não assumem a condição. A pessoa já é muito idosa e não assumiu a condição que ela tinha de LGBT. Como é que eu acho essas pessoas? Fica difícil localizar essas pessoas para poder fazer um estudo. Se eu quero estudar idoso LGBT, saúde mental de idosos LGBT, o impacto de isolamento social por causa do Covid foi muito comum em isolamento social, mas hoje em dia existe isolamento social também pelas características, por outros motivos. Então, eu preciso de um método mais eficiente. O bola de neve se aplica muito bem. Então, se o meu objetivo é investigar os efeitos de isolamento social na saúde mental de idosos pertencentes à comunidade LGBT, leis, gays, bissexuais e transgêneros, transexuais, não sei, e compreender as principais barreiras enfrentadas por esse grupo ao buscar apoio social e cuidado de saúde mental, qual é a minha população? Qual é a minha população-alvo? Idosos acima de 65 anos, que se identifiquem como LGBT e que vivem em áreas urbanas. Aí eu preciso fazer o quê? Ter um método para selecionar eles. Qual é o meu método? Seleção inicial dos participantes. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é como que a população LGBT idosa pode ser, ou melhor, como a população LGBT idosa pode ser difícil
acesso devido a estigma social e ao isolamento, a amostragem bola de neve seria adequada. O estudo começa como? Eu tenho que achar alguns idosos LGBT. Tem que localizar alguns. Conhecidos da equipe de pesquisa ou indicados por organizações de apoio à diversidade sexual, como ONGs ou centros de acolhimento. Esses indivíduos vão servir como sementes, como os primeiros participantes. E aí eu começo meu processo de amostragem bola de neve. Ou seja, esses indivíduos que eu consegui localizar, que foram poucos, após eles participarem do estudo, esses primeiros participantes vão ser solicitados, vou pedir a eles que indiquem outros idosos LGBT. Para ele, que é um idoso LGBT, é muito mais fácil localizar esse tipo de pessoa do que para mim, que sou pesquisador externo. Por isso o bola de neve. A gente consegue uma semente, conhece alguns, e esses alguns indicam outros, porque eles fazem parte de uma comunidade. E uma comunidade que ela é negligenciada, que ela é uma comunidade que fica justamente à margem, marginalizada. Aí esses outros idosos LGBT que conhecem e que estão dispostos a participar, vão trazer novos participantes, que, por sua vez, vão indicar outros participantes, criando um ciclo de inclusão contínua. Esse processo continua até que eu alcance o número da minha amostra desejada, ou até que a rede de indicação se esgote. Agora eu passo para a coleta dos dados. Então, vai ser aplicado um questionário sobre níveis de isolamento social, com perguntas sobre relação familiar, rede de amigos, participação em atividades sociais. Vou estudar a saúde mental deles, depressão, ansiedade, solidão. Vou pegar o acesso ao serviço de saúde, cada um tem. E aí eu vou coletar meus dados, coletar os dados. Aí os dados vão ser coletados, vão ser feitas entrevistas qualitativas, para poder entender, por exemplo, as barreiras sociais, as barreiras estruturais que esses idosos LGBT enfrentam, como discriminação em serviços de saúde, falta de suporte familiar, dificuldade econômica. Vou fazer minha coleta de dados. Aí eu vou ter que fazer o quê? Analisar esses dados. Então, esses dados quantitativos vão ser analisados da mesma maneira que antes, com estatísticas descritivas, por exemplo, para poder caracterizar a prevalência de problemas de saúde mental ou o grau de isolamento social dessa população. As entrevistas qualitativas seriam analisadas usando o quê? Análise de conteúdo, identificação de tema recorrente. E aí eu vou ter o quê? Um resultado que eu espero. Toda pesquisa já tem que ter o resultado esperado. Se você vai atingir ele ou não, depende da pesquisa. Você não começa a pesquisa sem ter o que você espera provar. Ou você vai provar que é verdade, ou vai provar que é mentira. Mas você já tem um resultado esperado. Então, pode-se esperar encontrar níveis elevados de isolamento social e problemas de saúde mental entre idosos LGBT. Especialmente aqueles que não têm apoio familiar ou vivem sozinhos. É isso o que eu estou tentando descobrir ou provar. O estudo também pode revelar barreiras específicas que impedem esses indivíduos de buscar apoio, como medo da discriminação, rejeição por familiares, a invisibilidade dentro dos sistemas de saúde. Qual é a conclusão? Esse estudo exploratório poderia fornecer informações valiosas sobre a população vulnerável, destacando a necessidade de políticas de saúde mental mais inclusivas e programas de apoio específicos para idosos LGBT. Essa técnica de amostragem por bola de neve é essencial para acessar essa população, pois permite que os pesquisadores alcancem indivíduos que, de outra forma, seriam difíceis de identificar, através de métodos de amostragem tradicionais. A aplicação. Esse estudo poderia ser utilizado para desenvolver programas de intervenção, para reduzir o isolamento social, e melhorar o bem-estar psicológico dessa população, sensibilizando profissionais de saúde. Aí, vamos ver outro tipo de amostragem. Amostragem do tipo adaptativo respondente. Essa é uma variação da bola de neve. Ela parece que é uma variação da bola de neve, mas com tentativa de reduzir os viés. Aqui, os indivíduos recrutados para o estudo respondentes recrutam novos participantes, mas com incentivos
e com monitoramento do recrutamento, para poder melhorar a representatividade. Ou seja, cada respondente recebe incentivos para indicar outras pessoas e também para poder participar do estudo. As características dos participantes e as cadeias de recrutamento são registrados para ajustar a matemática e os pesos de cada participante e corrigir vieses. Por exemplo, se eu tenho uma população de gays, homens, e eles acabam trazendo para o meu estudo só gays homens, mas eu quero homossexuais mulheres também. Eu quero estudar os dois sexos. Mas se eu trago um homem, ele começa a trazer muitos homens, eu vou ter um peso diferente, se eu tiver 80 homens e 30 mulheres. Então eu preciso equilibrar os pesos. É isso que a gente quer dizer com equilibrar os pesos. Qual é a vantagem desse tipo de estudo? Ele melhora o controle sobre viés, comparado com a amostragem bola de neve. Também é muito bom para populações de difícil acesso ou para doenças raras. A desvantagem dele é que é muito complexo organizar e analisar os dados, porque vai haver muito ajuste de pesos. Vamos ver um exemplo, por exemplo, de um estudo desse tipo. Aí eu propus aqui uma prevalência do uso de drogas entre idosos em situação de rua. Então agora, não basta eu fazer a população de rua. Eu tenho que fazer a população de rua e quero buscar a prevalência de drogados na população de rua de idosos. Esse é um estudo com uma amostragem adaptativa por respondente. Qual é o meu objetivo? É investigar a prevalência, que é determinar a prevalência do uso de substâncias psicoativas, álcool, tabaco, drogas ilícitas, entre idosos em situação de rua. E eu quero identificar os fatores associados ao seu uso. Qual vai ser a minha população-alvo? Idosos, maiores de 65 anos, que vivem em situação de rua nas grandes cidades. E aí, vamos lá. Qual vai ser o método que eu vou utilizar? Eu vou fazer uma seleção inicial dos participantes, que são as sementes. Então, eu vou ter aqui um pequeno número de idosos em situação de rua, conhecidos ou acessíveis, através de organizações não governamentais, essas ONGs, abrigos, serviço social, para poder chegar até eles. Eu vou chamar esses caras de sementes. Esses participantes escolhidos de forma estratégica vão representar diferentes subgrupos da população de interesse, como, por exemplo, homens e mulheres, pessoas diferentes na cidade. Aí eu passo para o processo de recrutamento RDS. Após participar do estudo e responder questionário, cada semente, cada um desses idosos que foram semente, recebe um número de cupons, um número limitado de cupons, para poder distribuir para outros idosos em situação de rua que eles conhecem e que atendem aos critérios de estudo. Os novos participantes entram na pesquisa com um cupom e também recebem cupons para recrutar mais idosos, garantindo uma cadeia de recrutamento. E o processo continua, até que eu atinja o meu tamanho amostral desejado. E aí eu tenho aqui também os incentivos. Os participantes são incentivados a recrutar outros. Como que eu incentivo ele? Eu tenho que dar uma recompensa, uma compensação. Eu tenho que dar alguma coisa para estimular eles a trazerem mais pacientes. Então, recebendo uma compensação, uma recompensa pequena, por cada novo participante que completar o estudo, isso motiva o recrutamento e aumenta a probabilidade de eu conseguir alcançar a minha rede maior de indivíduos. Aí eu vou coletar meus dados. Aí meu estudo coleta os dados que eu preciso, por exemplo, o uso de substância psicoativa, como a frequência e o tipo de droga utilizada. Além de informações demográficas, condições de saúde, histórico da moradia, acesso a serviço de saúde, eu pego um montão de informação. Além disso, os participantes fornecem informações sobre o tamanho da sua rede social. Então, já que eu estou num estudo do tipo adaptativo respondente, eu vou perguntar para ele qual é o tamanho da rede social daquele meu paciente. Quantas outras pessoas na mesma condição, idosos em situação de rua, ele conhece e ele pode recrutar.
Esses dados são importantes para ajudar no viés do recrutamento. Aí eu vou fazer a minha análise dos dados. Aí eu vou pegar a amostragem adaptativa por respondente, que exige o uso de modelos estatísticos. Os modelos, nesse caso aqui, são modelos estatísticos um pouco mais complexos para poder ajustar as estimativas. E aí, levando em conta as redes sociais dos participantes e os padrões de recrutamento, a análise ajustada dos dados minimiza o viés relacionado ao fato de que alguns indivíduos têm mais conexões e são mais propensos a serem recrutados do que outros. Qual vai ser o meu resultado esperado? Esse estudo pode revelar uma alta prevalência do uso de álcool e tabaco, bem como o uso de drogas ilícitas entre idosos em situação de rua. Nós podemos também identificar fatores associados ao uso de drogas, como o tempo de permanência nas ruas, o isolamento social e a falta de acesso a cuidados de saúde. Qual é a conclusão que a gente pode tirar daqui, de um estudo como esse? Através da amostragem adaptativa por respondentes, o estudo permite que uma população de difícil acesso, como idosos em situação de rua, seja pesquisada de forma representativa. O que a gente busca é um valor representativo do meu universo, com estimativas ajustadas que refletem a prevalência real de uso de substância nessa população. A RDS minimiza o viés e permite a coleta de dados em populações marginalizadas, possibilitando estatísticas e estimativas mais precisas e confiáveis. Eu posso aplicar esse tipo de estudo para orientar políticas públicas. A estatística e a epidemiologia busca orientar políticas públicas voltadas para quê? Para a prevenção de uso de drogas entre idosos em situação de vulnerabilidade, fomentar subsídio para a formulação de programas de reabilitação, acesso a cuidados de saúde, para que esse grupo específico. Além disso, essa técnica RDS é uma alternativa importante em populações chamadas populações ocultas ou difíceis de alcançar, como essas pessoas vivendo em situação de rua, trabalhadoras do sexo, usuários de drogas injetáveis ou outros grupos vulneráveis. Vamos falar agora sobre a amostragem estratificada. Também é muito importante. A amostragem estratificada, a população é dividida em dois grupos, dois subgrupos, dois estratos, por isso que é estratificada, em estratos, em grupos, baseados em características relevantes. Então, por idade, por sexo, por localização. Em seguida, é coletada uma amostra de cada extrato, de forma proporcional à sua representação na população. Esse método pode ser útil em estudos de doenças raras, onde diferentes grupos podem ter prevalências diferentes da doença. Qual é a vantagem das amostragens estratificadas? Elas garantem que todos os subgrupos de interesse vão ser representados. Ela pode aumentar a precisão das estimativas se a prevalência da doença varia entre estratos diferentes, entre grupos diferentes. A desvantagem desse sistema é que ele requer informações detalhadas sobre a população para me poder definir os estratos. E pode ser mais caro e pode ser mais demorado. Entre judeus, por exemplo, você tem um índice de fimose zero. Por quê? Porque judeu remove o prepúcio ao nascer. Já uma pessoa que não seja judia tem índice de fimose. Então, eu consigo estratificar para analisar melhor, para poder saber que todos aqueles que são judeus dentro da minha população deveriam ser excluídos na hora que eu estudasse fimose, por exemplo. Mas aí você conhecer os detalhes, os estratos de cada uma da população, é a dificuldade para você poder fazer um estudo mais preciso. Vamos fazer um exemplo prático. Seria a prevalência de doenças crônicas e a qualidade de vida em idosos de diferentes regiões geográficas de um país. Qual o nosso objetivo? Investigar prevalência de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças respiratórias, obesidade, e avaliar a qualidade de vida entre os idosos em diferentes regiões geográficas, urbana e rural, por exemplo, entre diferentes classes socioeconômicas,
E aí a gente vai ter o quê? Uma população que é o quê? Idosos com mais de 65 anos, residentes em diferentes regiões do país. Alto Paraná, Chaco, a gente pode estudar baseado em diferentes distritos do país. Aí eu tenho o meu método. Eu vou ter que dividir o meu extrato. A população de idosas vai ser dividida em diferentes estratos, com base nas características. Por exemplo, região geográfica. Eu vou separar entre urbano e rural. Classe econômica. Vou dividir entre classe alta, média e baixa. Rico, classe média e pobre. Dessa forma, eu vou criar o quê? Vou criar 6 estratos possíveis. Idoso de classe alta, idoso de classe média, idoso de classe baixa, na região urbana, idoso de classe alta, idoso de classe média, idoso de classe baixa, em região rural. Vou ter 6 estratos. Aí a seleção das amostras dentro de cada extrato. Para garantir que essa amostra seja representativa de cada subgrupo, um número proporcional de participantes é selecionado aleatoriamente de cada extrato. Se o país tiver 70% da população de idosas em áreas urbanas e 30% em área rural, a amostragem dentro de cada extrato deve refletir essa proporção. Eu vou ter que pegar 70% de idosos urbanos e 30% rurais. Se a amostra total for, por exemplo, 1.000 idosos, 700 têm que ser selecionados na área urbana, 300 na área rural. Por isso os extratos. E aí os extratos vão dar uma precisão muito maior do meu estudo. É outra crítica que às vezes você faz um estudo e o cara fala, pô, teu estudo não foi estratificado. Ele não representa a realidade. Então, mesmo que você não adote, é bom que você se proteja disso na hora de fazer o estudo, para evitar que o revisor crie caso por causa disso. Então, dentro de cada uma das regiões, a seleção dos participantes tem que ser dividida de acordo com a proporção de classes sociais que eu tenho. O quarto item é a coleta dos dados. Então, eu vou aplicar um questionário sobre doenças crônicas, diagnóstico médico, hipertensão, diabetes, eu gosto muito disso. Condição de vida, moradia, acesso à cuidado de saúde e qualidade de vida, usando uma escala padronizada. A gente tem uma escala da WHO, da Organização Mundial de Saúde. Aí vou buscar dados de idade, gênero, escolaridade, e vou coletar tudo isso para minha análise. Aonde eu vou fazer o quê? A análise desses dados. Aqui eu vou ver a prevalência das doenças e a qualidade de vida dentro de cada extrato, comparando entre os extratos. É muito usado esse tipo de estudo. A gente pode comparar a prevalência de diabetes entre idosos de área rural com diabetes entre idosos de áreas urbanas. A qualidade de vida em área rural e urbana, entre classes sociais diferentes. E aí a gente vai usar também outros métodos estatísticos, como o ANOVA, por exemplo, ou regressão logística, para poder analisar a diferença entre esses grupos, entre esses extratos. Isso tem muito mais relevância clínica, muito mais relevância para um estudo do que uma análise geral que envolva todos os extratos ao mesmo tempo. Então, conforme você faz uma análise com um espaço amostral grande, você depois vai estratificando ele, para poder melhorar a resolução daquele seu estudo. Qual é o resultado esperado? A gente espera uma maior prevalência de hipertensão e diabetes entre idosos de área urbana e de baixa condição econômica, comparado com idosos de área rural. A gente espera, o resultado que a gente espera é que idosos de classe alta podem apresentar uma qualidade de vida melhor em comparação com aqueles idosos de classe mais baixa, independente da localização geográfica. E são os resultados que a gente espera. Qual é a conclusão que a gente vai chegar com isso, com esse estudo? A amostragem estratificada garante que todas as subpopulações, e é muito importante a gente avaliar as subpopulações relevantes de idosos, em termos da região geográfica ou da classe social, estejam adequadamente representadas na amostra. O que vai permitir uma conclusão mais precisa, uma generalização mais fácil sobre a condição de saúde e a qualidade de vida desses idosos em situações
socioeconômicas diferentes e geográficas diferentes, em contextos diferentes. Qual é... Caramba, travou aqui meu mouse. A aplicação. Novamente, esse estudo vai subsidiar políticas públicas para poder melhorar a relação. Vamos lá. Vamos ver uma outra amostragem que eu queria trazer para a gente comentar? Existem centenas de amostragens diferentes. Centenas não diria, mas dezenas sim. A gente vai só aquelas que são mais aplicadas no dia a dia de estudos clínicos, estudos médicos, biológicos. Vamos falar sobre as amostragem sistemática. A amostragem sistemática, você seleciona participantes em intervalos regulares, a partir de uma lista ordenada de toda a população. Por exemplo, você precisa de 100 pessoas em uma lista de 1000. Você tem 1000 pessoas disponíveis e você tem que escolher 100. Você pode escolher um intervalo de 10, por exemplo, e selecionar 10 indivíduos daquela lista. A vantagem de fazer uma amostragem sistemática é que ela é simples e muito fácil de implementar. Está menos sujeito ao viés de seleção. A pessoa que está selecionando não vai escolher aqueles que ele mais simpatiza ou aqueles que ele gostaria de trabalhar ou de estudar. Ele vai escolher sistematicamente. A desvantagem desse tipo de amostragem é que se você tiver um padrão nos dados da lista, como uma sazonalidade, isso pode estar numa amostra enviesada. Vamos ver um exemplo. Amostragem intencional ou deliberada. Na amostragem intencional, eu envolvo a seleção de indivíduos com base em características específicas do meu interesse. Esse método é útil para a gente explorar quando a população é muito pequena ou difícil de acessar também. A vantagem dele é que ele é focado nas características que me interessam, que eu busco, o que facilita muito a minha análise. Então, se na minha amostragem é deliberado, eu escolho perfeitamente quais são os parâmetros que eu quero, isso facilita muito o meu projeto de estudo. Ele pode ser muito útil em estudos qualitativos, para poder insights profundos. A desvantagem dele é que o viés, nesse caso, aumenta muito. A seleção se torna subjetiva. Como é subjetiva, está sujeita à ideia do selecionador. Não está sujeita a um padrão amostral aleatório. E aí pode não ser representativa para uma população geral. Vamos falar outro sobre a amostragem por conveniência. A amostragem por conveniência seleciona indivíduos que são facilmente acessíveis. Então, eu busco fazer uma pesquisa por pessoas que são de fácil acesso para o pesquisador. É uma das técnicas mais simples e rápidas, é o que a gente mais usa. A gente busca fazer a amostragem com as pessoas que estão ao nosso redor, certo? Que a gente tem acesso a ela. Ela é muito boa para situações exploratórias ou preliminares. Eu quero fazer um estudo inicial, preliminar, para ter uma ideia. Eu vou pegar as pessoas que estão em volta de mim, próximo de mim. Vou aplicar o questionário para os colegas da minha turma, da minha sala. Pô, é rápido, estão ali, eu vou lá, entrego o questionário para eles, respondem e eu pego ele na hora. Entregar o questionário para a turma B, para a turma C é mais difícil. Agora, para os caras que estão ali sentados comigo, eu entrego o papelzinho para ele, responde aqui rapidinho. E com isso, eu consigo fazer uma avaliação preliminar. Então, a amostragem por conveniência é muito útil para você fazer uma avaliação preliminar. Ela tem a vantagem que ela é rápida, ela é fácil, econômica, e ela é muito útil para estudos iniciais. Desvantagem, é lógico, tem um forte viés de seleção. A pessoa na sala de aula que eu não gosto, que eu não simpatizo, eu nem dou o formulário, que eu não quero nem ouvir a opinião dela. Só vou dar o formulário para as pessoas que são mais minhas amigas e que vão responder que eu gosto mais delas. Ou seja, eu estou previamente selecionando quem vai responder ou não aquele questionário. Então, esse resultado não vai poder ser generalizado para uma população maior. Então, essa é a grande desvantagem quando a gente faz amostragens por conveniência. Vamos falar um pouquinho sobre amostragem por cluster. A amostragem por cluster é quando eu pego a população e divido em clusters, em áreas, em grupos, em bairros, em escolas, unidades de saúde. Em seguida, eu pego um número aleatório de cluster e seleciono.
E todo indivíduo dentro desse cluster são incluídos no estudo. Isso reduz a necessidade de coletar dados de toda a população dispersa geograficamente, o que pode ser também útil para doenças raras. Vantagem dele é que economiza tempo, economiza custo, é muito bom para populações diversas, é muito prático quando eu tenho limitações geográficas. A desvantagem é que conseguir clusters homogêneos é muito difícil. Isso reduz a variabilidade dos minhas análises e a representatividade da amostra. Vai reconhecer um bom conhecimento da estrutura da população. Se eu escolher um bairro, por exemplo, onde só moram judeus, caramba, isso vai dar um viés muito grande se eu estiver estudando alguma coisa relacionada à fimose. Então, essa é uma desvantagem da amostragem em cluster. Conclusão que eu queria chegar com tudo isso era ensinar vocês duas coisas, que são os dois pilares da classe de hoje. Se for fazer um estudo científico, um estudo qualquer, você precisa de uma amostra representativa da sua população. Se você fizer qualquer tipo de estudo e não tiver uma amostra representativa, isso não vai ser publicável em nenhuma entidade séria. Eu mostrei a vocês como calcular isso, não é difícil. A conta é uma continha de mais, menos dividido em vezes. É uma fórmulazinha só e é muito fácil. Então, isso deveria orientar estatisticamente vocês em qualquer pesquisa que vocês queiram propor. Quer fazer uma proposta de um projeto de pesquisa, de um estudo na universidade, ou em qualquer coisa, você tem que se preocupar com isso. Não adianta você propor um estudo que envolve 80 pessoas e aquilo não se... Vai dar muito trabalho fazer 80 para não servir para nada. Então é bom você fazer, ou você reduz o teu universo amostral, reduz a população, você ajusta para que funcione, perfeito? Para evitar de vocês receberem uma crítica de um revisor qualquer dizendo que o estudo de vocês não serviu para nada, não é representativo do que vocês querem provar ou estudar, ou que vocês dizem ser. E aí, como vocês viram que às vezes, dependendo da doença, uma doença rara, você vai precisar de muita gente para poder estudar, para poder ter um estudo científico válido, sério, existem estratégias. Eu mostrei algumas estratégias que podem ser utilizadas para você conseguir trabalhar com espaços amostrais muito menores e, mesmo assim, ter um estudo que tenha validade estatística, validade matemática, validade científica. Então, a gente viu algumas alternativas. O que eu tinha preparado de apresentação para hoje era isso. Meus dois maiores pontos de objetivo de estudo hoje eram trazer essas duas coisinhas. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês agora. Já vou transformar em PDF, vou mandar para vocês. Mas não tem muito mistério. Eu quis trazer também algumas propostas de estudos que envolvem estatística, que envolvem clínicas, que envolvem análises de dados, para a gente ver algumas possibilidades com diferentes tipos de abordagens de amostragem, que eu queria mostrar também isso. Todos que eu apresentei aqui a vocês, eu pretendo apresentar como projeto de pesquisa na UCP. Então, todos que vocês viram aqui, que eu botei aqui hoje, são projetos que a Liga vai apresentar até sexta-feira para a UCP como projeto de investigação científica. Então, todos eles que vocês viram agora, se alguém quiser participar de qualquer um desses que eu apresentei aqui, eles vão ser apresentados até sexta-feira na UCP e vocês podem participar das coletas, dessas pesquisas que eu estou pensando e tentando desenvolver. Perfeito? Então, eu quis fazer um de cada tipo, montar, e já que eu tive trabalho de montar essas pesquisas para poder fazer a apresentação para vocês, eu decidi também transformar isso num projeto real para poder apresentar para o CP. Com exatamente aquele texto, só que é bem maior, né? Aqui só tem os slides, no conteúdo que vai ser apresentado é bem maior, porque a gente existem outros, um rigor científico maior, com referências bibliográficas, fundamentação teórica e outras coisas. Aqui eu trouxe só uma visão de algumas propostas que a gente pretende fazer até sexta-feira da semana que vem. E aí, a gente agora pode interromper o compartilhamento. Vamos para a parte de dúvidas. Temos uma lista de exercícios também, se alguém tiver alguma dúvida. Deixa eu voltar para poder ver a cara de vocês, porque enquanto está nisso aqui eu não consigo ver nada. Agora voltou
Agora estou olhando para a cara de vocês, pelo menos para a foto. O conteúdo foi interessante, agregou valor? O que vocês acharam? Alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente abordou aqui? Fala, Orbeildo, pode falar. Flávio, essa aula será disponibilizada na página da Sociedade Brasileira de Epidemiologia no YouTube? Não, ela vai ser disponibilizada na página, na verdade, da LUG. A LUG agora tem um canal no YouTube e essa aula vai ser disponibilizada no canal da LUG. Beleza, beleza, obrigado. E aí, como vai ser disponibilizado no canal da LUG, eu não vou disponibilizar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque aí ficaria um conflito de interesse do negócio. Então, eu preferi disponibilizar só no canal da LUG. Mas no canal da LUG, até quarta-feira da semana que vem, mais ou menos, que hoje é sábado, né? Quer dizer, a gente deve subir isso na segunda, terça-feira, de repente, já deve estar no canal da LUG. Porque a gente vai subir todas as aulas que foram dadas todos os cursos aqui, vão ser subidas na LUG. Então, eu calculo que terça, quarta-feira, de repente. A semana que vem, até semana que vem, na semana que vai estar todas as aulas lá, entendeu? A gente vai começar a subir na segunda-feira. Porque hoje foi a última aula que a gente teve desse nosso grupo de aulas, onde a gente estudando estatística, bioestatística, workshop disso, workshop daquilo, talher disso, talher daquilo. A LUG fez um montão de eventos. Hoje, agora esse foi o último evento. Então, agora com o final do último evento, todos os vídeos vão para a edição e da edição vão para a publicação. E até sexta-feira da semana que vem, a gente vai estar com todos eles disponibilizados para uso público, para acesso de todo mundo, através do canal da LUG no YouTube. Ah, temos que Pronto, botar. beleza. Coloque o nome aí, que eu vou. Jorge, parece botar o nome Catraca aqui. Eu já vou preparar aqui a lista de presença, que ele me mandou para poder botar aí. Foram 2 semanas bem cansativas. Foi muita classe, muita aula para dar. Botei no chat lá o forms para poder vocês preencherem. E se vocês tiverem alguma dúvida da lista de exercício, é uma oportunidade para tirar, caso alguém tenha. Se não tiver, não tem problema. Eu vou disponibilizar também agora aqui o gabarito dela para vocês poderem, caso alguém queira, não tenha conseguido. Ô, Flávio, Oi, Lívia. eu só fiquei na dúvida sobre a questão do longitudinal e transversal. O transversal, no caso, seria o
Olha só, Avaliou 500 indivíduos, e o que avaliou num período de tempo é o longitudinal. É isso? uma coisa que ajuda ao conceito de longitudinal e transversal, na minha opinião, é entender o conceito matemático disso. O que é uma transversal? Uma transversal é uma reta que corta a outra. Isso aqui é uma transversal. Eu tenho paralelo em longitude e latitude. Então, transversal. Transversal corta. Então, qualquer estudo transversal, ele veio e, pô, espetou um ponto do tempo. Espetou um grupo, espetou alguma coisa. Então, todo estudo transversal é aquele que tocou e bateu naquele ponto específico. Então, é transversal. Ele está cortando uma reta. Longitudinal, ele está correndo junto. Ele vai correr junto. Então, você tem um estudo que pegou uma hora, um data, ó, quantos diabéticos tinham em 2023? Isso é um estudo transversal. Eu peguei a data, 2023, pum, fiz um corte ali, mas eu tinha diabéticos antes de 2023 e tenho depois de 2023. Não tem diabéticos antes e depois? Um estudo longitudinal vai pegar eles durante uma faixa de tempo. Um estudo transversal vai pegar um momento específico e vai estudar aquele momento específico ali. Então, perfeito. digamos assim, na minha cabeça, a melhor maneira que eu vejo de conseguir saber pegar isso é pensar dessa forma. Transversal tem que transfixar, tem que atravessar. É uma reta transversal. Se eu tenho transversal, é sempre assim, né? É uma coisa que atravessa isso aqui. Isso aqui é uma transversal. Aqui é paralela. E aqui é uma transversal. Então, o estudo transversal, ele vai vir, pum, bateu aqui e atravessou. E aí vai pegar só o quê? Só aquele pedacinho onde ele atravessou, concorda? E não vai acompanhando. Isso aqui é uma linha do tempo. A minha mão aqui é a linha do tempo, certo? Tudo no mundo tem o tempo. O tempo está passando. Então está passando, as coisas estão correndo. As coisas estão evoluindo com o tempo. Eu tenho sempre um fator temporal. Quando eu falo estudo transversal, eu não tenho fator temporal. Porque eu peguei o tempo e fechei num dia só. Então é naquele momento. Peguei aquele momento e estudei aquele momento. É muito usado o transversal. A gente pega, faz um corte, porque estudar a vida toda não dá, né? Também pode usar o longitudinal de longe, então, por um período. Sim, longe. Eu estou estudando a longo prazo, por um longo período, entendeu? Longitudinal, a longo prazo. É um estudo longitudinal, de longo prazo. Vou pegar um tempo grande. Perfeito. Pelo menos é assim que eu usei no caso. Tá Só bom. que disponibilizar logo aqui. Pam, 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 pam. Aqui vai no chat para vocês o link com o gabarito daquela lista de exercícios da aula passada. Perfeito? Aí cliquem aí para mim para ver se está funcionando o link. Eu vou colocar de novo, logo depois dele, o link da presença também. Para ver se vai dar certo. E aí, se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente fica mais uns 2, 5, 3 minutos aqui e a gente encerra essa nossa apresentação, encerrando hoje esse longo ciclo de palestras, workshops, talheres e cursos da LUG. A LUG fez uma maratona de atividades também. E eu que fui envolvido em 3 delas, caramba, foi bem cansativo, hein? Eu já tô cansado já. Acho que todos nós. Poxa. Eu, pelo menos, que me inscrevi em todos os cursos, eu tô aqui